Em nossa aula de hoje falaremos sobre animismo e mistificação. Há duas categorias básicas de fenômenos do psiquismo humano. Os anímicos, que vem do grego ânima, que significa alma, e os mediúnicos. Sempre existiu uma dúvida a respeito do desdobramento. Ele é anímico ou mediúnico? E os espíritos nos respondem: será anímico quando se dê naturalmente, em razão do relaxamento neurológico comum. Será mediúnico quando tal relaxamento seja provocado pela ação fluídica de desencarnados. Tratando sobre o assunto de animismo, no Livro dos Médiuns, capítulo 19, no item 223, encontramos algumas indagações a respeito e as respostas dos espíritos. Uma delas: as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles então vos falam como espíritos e não como homens. Por que não se havia de dar o mesmo com o do médium? Em uma outra questão, é perguntado: como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? Pela natureza das comunicações, respondem os espíritos. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado de sonambulismo ou de êxtase é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que se lhe não pode atribuir de modo algum. Por isso é que te digo, estuda e observa. Finalizando as questões do item 223, uma nova pergunta se faz: as comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos? E resposta: sempre não, pois um espírito que não o do médium pode ser de ordem inferior à deste, e então falar menos sensatamente. É o que se vê no sonambulismo. Aí, as mais das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o qual não raro diz coisas muito boas. Dizemos então de forma simples: anímico é tudo que é a expressão do médium encarnado e mediúnico é tudo que é a expressão do espírito ou entidade comunicante. As duas vias de comunicação se sobrepõem, de forma que não é fácil discernir quando um fenômeno é exclusivamente mediúnico ou anímico. Todas as manifestações mediúnicas, psicofonia, psicografia, vidência, audiência, intuição, cura, incorporação, etc., trazem o teor anímico do médium, uma vez que este não age como uma máquina na recepção e transmissão da mensagem do espírito comunicante. Ele sempre funciona como um intérprete do pensamento do espírito, imprimindo naturalmente às comunicações mediúnicas que intermedia características peculiares de sua personalidade, trejeitos, vícios de linguagem, repertório cultural, etc. A maioria das incorporações que ocorrem são semimecânicas ou inspiradas. Isso é, existe uma parcela de atitudes do médium que são fruto de sua própria consciência e livre-arbítrio, e uma parte delas que são induzidas pela entidade. Acontece, portanto, uma parceria entre espírito comunicante e médium, uma manifestação mista, com componentes anímicos e componentes mediúnicos em diferentes proporções. Nos casos em que não existe nenhuma influência espiritual e o médium simplesmente imagina estar incorporado, temos um caso de mistificação. Neste caso, o médium finge estar incorporado por algum mecanismo egóico, para mostrar, por exemplo, aos outros que é um bom médium. Já caímos num caso de mistificação, que quer dizer simplesmente mentira. A mistificação também é usada por médiuns que querem manipular os outros,
em troca de benefícios de qualquer tipo. Por exemplo, um dirigente espiritual que quer obrigar as pessoas a não visitarem outras casas e cobra a lealdade dos participantes, falando em nome de algum espírito ou entidade que seja confiável. Mesmo em casos onde há real parcela mediúnica, o lado anímico pode descambar para atitudes de mistificação como as já citadas. O grande perigo da mistificação é que ela é uma porta aberta para a obsessão. O que podemos concluir deste estudo é que os médiuns devem sempre buscar um máximo de sinceridade para consigo mesmos e para com os outros no que diz respeito ao que manifestam nos trabalhos da casa espírita, evitando ao máximo a mistificação. Quanto ao animismo e à mediunidade, eles sempre andarão juntos em diversos graus e são bem-vindos nas atividades de casa espírita sérias. Para quem deseja ampliar seus conhecimentos sobre o assunto, aqui estão relacionados os livros utilizados para a pesquisa da aula de hoje e sugestões de outros livros que falam sobre o assunto. Obrigado por participarem desta aula e eu desejo a todos uma excelente semana. Que Deus abençoe, que assim seja.